Então, meus irmãos, vamos iniciar os trabalhos dessa noite no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Noite essa tão importante, dedicada não somente à nossa educação mediúnica, mas o trabalho de assistência aos irmãozinhos necessitados que venham à mesa trazidos pela bondade da Comissão Luminosa de Abel Sebastião de Almeida. Noite importante, noite também que temos a possibilidade de levar muita ajuda, muito acolhimento a esses corações, e nós estamos nesse momento, ao iniciar, para a melhor preparação do ambiente, nós faremos a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo que o nosso irmão Mauro irá, nesse momento, ler. Então, com a palavra, nosso querido irmão. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o tema aqui, o título é Prodígios dos Falsos Profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não nos pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Bem, meus irmãos, vamos dar início, então, à continuidade ao livro Devassando o Invisível, onde o nosso irmão Antônio Caetano fará o estudo da noite de hoje. Muita paz. Olá, irmãos frequentadores e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel.
Hoje, dando continuidade ao estudo Devassando o Invisível de Ivone Pereira, nós vamos esmiuçar aí o capítulo 10, Os Grandes Segredos do Além, que começa com 4 perguntas, que estão lá no Livro dos Espíritos. Temos aí a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Próxima questão é a 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito ou de um bom espírito, ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, nós temos aí, um resumo, da influência que os espíritos exercem nas nossas vidas. Ora, nós vivemos numa escola que nós estamos aí no grande caldeirão, estamos juntos e misturados. E o que vai definir realmente se nós estamos em boa companhia espiritual ou não é o quê? É a nossa sintonia, Essa sintonia tem a ver com comportamento, com pensamento. Então, se nós somos pessoas que praticamos o bem, que pensamos o bem, nós vamos atrair bons espíritos. Do contrário, somos pessoas viciosas, se desejamos o mal, se praticamos o mal, nós vamos estar atraindo o que? Espíritos dessa mesma sintonia. Isso aí faz parte desse método de ensino, que é o planeta Terra. Nós estamos aqui juntos com outras inteligências, justamente para que nós possamos progredir, para que nós possamos nos melhorar. Se nós temos aí a influência desses espíritos, que ainda são ignorantes, é porque grande parte da nossa população também o é ignorante. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 518, ele coloca o seguinte: a sintonia entre duas ou mais pessoas quando há harmonia, similitude, simpatia ou reciprocidade no pensar e no sentir. Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências. Quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominam. E nos domínios da mediunidade, nós vamos encontrar, através do André Luiz, o seguinte trecho sobre sintonia mediúnica: todo ser humano é médium. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes ou às forças perturbadoras e deprimentes. Então é isso, Nós estamos aí
numa grande escola, todos juntos e misturados, e vai depender da gente, né? Nós podemos, através do nosso comportamento também, atrair, não é, esses espíritos ignorantes para o bem, né? Demonstrando a eles a forma correta de agir, de pensar, nós podemos modificá-los. Agora, se a gente ficar jogando lenha nessa fogueira, se a gente ficar alimentando, né, essa fogueira aí com os nossos maus pensamentos, com as nossas paixões, o que nós vamos ter é isso aí, nós vamos ter um enxame de espíritos perturbados ao nosso redor. Portanto, depende do que? Do nosso comportamento. E entender, né, o que eles falaram na questão 468, né? Renunciam às suas tentativas dos espíritos cuja influência a vontade do homem repele, né? Mas esse repele aqui é repelir com o comportamento, senão não adianta nada. Aí eles falam: o que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então a gente tem que entender que a gente está sempre ali, ó, né, na corda bamba, no fio da navalha, e que, infelizmente, né, esses irmãozinhos, eles só estão ali à espreita esperando, né, que nós cometamos aí, né, um vacilo, né? Por isso a necessidade do orai e vigiai sempre. Bom, então vamos ao capítulo propriamente dito. Desejávamos terminar este volume com uma tese que ventilasse algum assunto alvitrado, pelas preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos da doutrina foram lembrados, interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los, mas o influxo vibratório revelador da presença do assistente espiritual fazia-se ausente, não movimentando nosso lábio, nem a mão que o segurava, e ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. Das teses aventadas, uma nos parecera a mais sedutora: procurar saber de nossos mentores espirituais a razão pelo qual certos espíritos desencarnados se supõem ainda vivos. Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais, quando, em verdade, muitas vezes, há séculos que estão separados da condição humana? Este, acrescentou o amigo, lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Aquele, há 1 século que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações, para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser homem. Acolá, mais outra se julgar ainda súdito de el-rei Dom João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada há 4 séculos. E na mesa de desobsessão é muito comum, né? Os espíritos, quando se manifestam, eles não têm a mínima noção, né, que estão desencarnados. Eles acreditam que ainda estão vivos, né, no sentido da palavra, eles julgam que estão encarnados ainda. Por quê? Qual o mecanismo de tal fenômeno? À hora costumeira dos trabalhos, fizemos a súplica, a fim de que o tema fosse explicado a contento. Todavia, o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento completamente destituído de instruções e intuições. Não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero, quando notamos que o além silencia. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível será indisciplina, que os códigos doutrinários não recomendam. É provocar a autossugestão, favorecendo o perigo do chamado animismo, porta fatalmente franqueada à mistificação. Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. Então, cuidado da nossa irmã Ivone, né, em não forçar, né, se os espíritos que sempre assistiam, eles não quiseram, né, interferir, porque tinha algum propósito, e ela não insistiu, justamente por ser uma médium experimentada, né,
estudada, ela sabia, né, dos perigos que cercam, né, essa coisa de você querer a todo custo, né, e ir por um determinado caminho. Se os espíritos não estão colaborando, né, é melhor deixar quieto, né, deixar para lá, porque pode ser que eles não queiram realmente nos ajudar, não tenha chegado a hora, não é o momento, não é propício, mas se você é assistido por bons espíritos, você tem que confiar neles, né? Então aqui ela por medo, né, da autossugestão, do animismo, ela resolveu não forçar. 10 dias depois, aí olha só, né, os próprios amigos espirituais resolveram a questão. 10 dias depois, o próprio além voluntariamente forneceu-nos a tese desejada, mas fê-lo de forma diferente daquela que esperávamos, não atendendo à súplica formulada, nem agitando o nosso lápis, acionando nosso braço ou povoando nossos pensamentos. Forneceu-a ao vivo, levando-nos em espírito, ou seja, desdobrada, né? Está de desdobramento, ao mundo invisível situado nas camadas terrenas e autorizando nossas observações em torno de impressionantes aspectos da existência terrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos homens comuns ou na massa popular. Isso quer dizer que visitamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomínia generalizada prolifera, subtraída à vista das criaturas humanas pelo segredo da morte. E o resultado dessa estranha reportagem que passamos para estas páginas toma o lugar do tema que buscávamos, né? Então, muitas vezes a gente sonha, né, que está em locais estranhos, né, em cidades estranhas, de uma engenharia assim esquisita. Eu tenho muito, né, sonhos desse tipo. São cidades que parece que estão em escombros, né, cidade assim do pós-guerra, locais, e provavelmente são esses, né, são locais na espiritualidade que eu estou aí visitando. Eu espero, né, que seja com bons propósitos, né? Espero muito. Né? Mas, enfim, dissemos em páginas anteriores que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes é quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais onde a miséria moral e espiritual se acentua. Sua grande bondade de coração, que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los, o desejo nunca desmentido que ele tem de ajudar o próximo, certamente deveres imperiosos, assumidos com a espiritualidade, constantemente o impelem aos locais onde a maldade e o vício, o atraso e a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão talvez séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. Não nos foi jamais possível concluir categoricamente se esses antros invisíveis, por nós visitados com nossos instrutores, são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito. Supomos, entretanto, que, embora invisíveis a olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer local da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados, que os formam com os próprios atos e criações mentais, visto o seu aspecto grosseiro, repugnante e mesmo vil. Pois é, né? A nossa irmãzinha ela não sabe dizer com precisão se aqueles locais que ela visitou era na própria Terra, né? Aqui no solo da nossa Terra, ou se era lá em camadas mais acima, ou às vezes até mais abaixo, né? Como do plano espiritual. Mas ela fala aqui que pelo menos alguns eles pertenciam, né, à própria sociedade terrena, né? Porque aqui também, né? Isso aqui é umbral.
né? E segundo alguns, é um umbral mais pesado, né? Então, o umbral, ele se caracteriza, você tem vários níveis, e os mais pesados são os mais próximos, né? Segundo nos dizem os bons espíritos. Então, alguns ficavam realmente aqui nas proximidades, né, na própria Terra, e outros provavelmente eram em locais, não é? Que não é a própria sociedade terrena. Então, logo retomamos a lucidez que nos é própria durante os trânsitos mediúnicos, que nos facultam tais visitas, vimos-nos ingressando numa taverna de muito sórdido aspecto, um bar imundo, tresandando álcool e fumo, onde indivíduos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocadas na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Ébrios e desordeiros se aglomeravam para conversações do mais ignóbil teor. Acompanhava-nos um guardião da espiritualidade, visto que, sem vigília, não será lícito a nenhum médium penetrar no ambiente dessa espécie, a não ser visando a serviços de legítima caridade, menos admissível será que ele o faça em espírito, durante o sono, natural ou transe, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais e igualmente para fins caritativos ou instrutivos. Então, não se deve, né? Desejar ir, ou enfim, a esses locais desacompanhado de bons espíritos, né? Porque senão a gente vai acabar se imiscuindo, né, naquele ambiente, né? E as consequências poderão ser bastante desastrosas. Então, esse local que elas foram visitar, eles eram frequentados por pessoas que ainda se achavam muito, né, materializadas e com os vícios, né? Álcool, fumo. Então, é aquela coisa. Quando a gente pensa nesses antros, a gente costuma pensar logo em pessoas, né, muito pobres, vagabundos, miseráveis. Olha só o que eles falam, né? Os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocadas na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Então não adianta, né? Se eu ter dinheiro, eu ter posição, se o meu comportamento, né, ele não é condizente com o bem, com o equilíbrio, se eu tenho esses vícios, eu vou me afinar com quem? Com quem viciado é também. Então não tem como fugir disso, né? Eu lembro que quando eu fumava, constantemente eu tinha sonhos que eu estava com outras pessoas em locais assim fumando. Eu me lembro muito nitidamente de um sonho que eu tive, que eu ia para uma espécie de boate, onde uma pessoa me fornecia, assim, abria uma carteira e cigarreira, né? E ali tinha várias opções, tinha charuto, tinha cachimbo, um cachimbo que eu nunca tinha visto, né? Um cachimbo descartável, que tinha até o selo, cara, tinha uns detalhes realmente. Aí aquela pessoa que me oferecia era alguém que eu conhecia, né? Não nessa vida, eu sabia que eu conhecia, eu tinha intimidade com ele, tanto que eu ralhava com ele, falava assim, poxa, mas você sabe que eu estou querendo parar de fumar, como que você está? Ainda dava uma bronca nele, a pessoa ficava meio assim, guardava a cigarreira, mas eu lembro que eu fiquei bastante aborrecido, né? Com essa situação. Mas enfim, eu parei de fumar e nunca mais eu tive esse sonho. Então eu estava, na época que eu fumava, com certeza, eu estava, né, ligado a espíritos que também
né, gostavam de fumar, então eu me encontrava com eles, era uma questão realmente de afinidade. Então nós temos aí que fazer os nossos esforços, né? Uma coisa de cada vez. O mais fácil, os vícios mais fáceis são esses, né? Os que nos ligam à matéria, fumar, o beber. Os vícios piores da gente se desfazer são os vícios morais, né? Os vícios comportamentais, né? Que nós temos que nos esforçar cada vez mais para nos libertarmos deles. Nesse guardião, todavia, não reconhecemos a silhueta veneranda de Bezerra de Menezes, mas a de um de seus assistentes, cujo nome ignoramos, embora soubéssemos estar sob a direção e a vigilância daquele mestre, para a instrução a ser tentada. De uma força vibratória significativa, o dito assistente fazia-se entender telepaticamente, como se conversasse em voz alta e com veemência, até mesmo com autoridade e ardor. E médico, tal como seu mestre Bezerra de Menezes, ao vê-lo sentimos de imediato que fora grande cirurgião quando habitante da terra. Revelou-nos nessa data desempenhar tarefas psíquicas à cabeceira de pessoas operadas e de acidentados em vários hospitais do Rio de Janeiro, com ação igualmente junto a cirurgiões e enfermeiros militantes daquelas instituições. É notável que, penetrando no antro acima referido, nenhum mal-estar nos atingisse. Sentíamos-nos envolvida como que numa redoma de muito tênue neblina, invisível aos olhos inferiores em vibrações. Parece que os espíritos caritativos que visitam tais locais se imunizam previamente, a fim de resistir aos choques vibratórios e fumo de entidades maléficas que neles voluteiam, e imunizam também os seus médios. Então eles estavam protegidos, né, por esse guardião aí, então eles poderiam adentrar ali com total segurança. Frequentemente visitamos esses covis em espírito, com nossos tutores espirituais, e nunca nos ressentimos de quaisquer depressões ou excitações nervosas no dia seguinte, o que deixa de acontecer quando aí vamos sós, pretensiosamente supondo estar à altura de executar tais serviços desacompanhada de vigilância maior. Então, vai acompanhada de bons espíritos, eles têm aquela proteção, né? Agora, vai sozinha e vai sentir, né? Depressão, excitação nervosa, porque foi nesses ambientes sem a devida proteção. As entidades desencarnadas, entrevistas na dita taverna, bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, mimoseavam-se com epítetos de baixo calão. Nosso guardião, invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certa da sua presença pela segurança que sentíamos e através das intuições com que se fazia entender, as quais ouvíamos como se tratasse da sua voz, explicou-nos. A este e a seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios. E aqui tem uma nota, né, da editora. Em se tratando de homicídio, será bom considerar que a vítima estaria resgatando um débito do passado e que o seu próprio inimigo de então, ao qual teria ofendido, poderá ter sugerido o ato deplorável ao homicida. Esta, todavia, se deixou influenciar a tal ponto por um agente exterior, é porque nutria sentimentos igualmente inferiores pervertidos. Prestou-se a ser, portanto, a pedra de escândalo e responderá referido rigorosamente
pelo ato cometido perante as leis de Deus. Então, né, esses homicídios que são sugeridos, é evidente que aquela pessoa, né, ela estaria resgatando, né? Brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos, etc, etc. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. Então, esses espíritos, eles são muito atrasados, né? E eles, enfim, vivem naquele miserê, nessa foi a vida que eles conheceram, então não são felizes, são espíritos extremamente atormentados, infelizes, e o que eles querem é causar mesmo, causar balbúrdia, sofrimento nos outros. Então, eles vivem, né? Eles se nutrem, né, da infelicidade dos outros também. Infelizmente, né? É o que constantemente inspiram, sugerem e incitam, encontrando no homem um colaborador passivo que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. A infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Então, nós somos colaboradores passivos, né? A gente tem que prestar atenção nisso, estar sempre aí na oração, né? Orar e vigiar, né? Tentar, de todas as formas, colocarmos o nosso pensamento, a nossa sintonia, o mais alto que possamos colocar. Senão a gente vai estar aí, né, à mercê da influência desses irmãos. Não tem, não tem milagres, né? Nós estamos aqui juntos, misturados, então eu tenho que me desvencilhar dessas companhias, né? Provocam mil distúrbios nas sociedades e nos lares, pois se divertem com a prática de malefícios. Não entendem a sublime significação dos vocábulos amor, caridade, piedade, fraternidade, honestidade, não creem em Deus, nem têm religião. Odeiam o bem e o belo com todas as forças vibratórias que possuem. Odeiam os homens e os seguem sorrateira e covardemente, porque odiavam a própria sociedade antes de morrerem, sabendo que não serão vistos nem pressentidos. E a perseguição mental que lhes move aos homens é inveterada e implacável, afirmando eles que assim agem porque igualmente foram perseguidos quando homens, pela sociedade que nunca os protegeu contra os males com que tiveram que lutar. Doenças, miséria, fome, falta de instrução, orfandade, desemprego, delinquência, desesperos de mil e uma naturezas, e muitos destes foram com efeitos delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero, em vez de ajudá-los a se reeducarem para Deus. É complicado, né? Uma sociedade reeducar alguém para Deus, nós temos aí um Estado laico, né, que você não aceita, não é? O pressuposto da crença, né, da interferência das religiões. E se eu tenho, né, o sistema penal atrelado ao Estado, fica difícil, né? Nós temos conhecimentos aí de locais, de presídios que não permitem a visitação, não é, de entidades religiosas aos presos, né? Fica mais complicado ainda. Mas, mesmo assim, o sistema nós poderíamos, né, fazer um esforço aí para melhorar, né? Mesmo não se admitindo, né, a presença religiosa dentro dos presídios, você poderia aí, né, a função realmente deveria ser recuperar, ser ajudar, se uma pessoa é delinquente, por que delinquiu? Né? Porque vivia num local pobre, porque não tinha emprego, porque, enfim, é procurar entender e procurar ajudar, não é? Esse irmão, deveria ser, né, a função de você pegar alguém e encarcerar. Se for só para pegar, para encarcerar, ficar ali, enfim, aquela pessoa está presa ali, não vai mais fazer mal a ninguém, não faz sentido, né? Eu soltá-la, porque ela vai sair do mesmo jeito ou pior, né? Então deveria haver um esforço aí de todos, né? E repensar essa coisa da religião
né, dentro dos presídios, porque é o que poderia fazer, né, essas pessoas realmente mudarem de pensamento de vida, seria esse contato com a religiosidade. O resultado de tal incúria por parte dos homens aí está. Uma vez desaparecidos da vida objetiva pela chamada morte, infestam como espíritos a sociedade, prejudicam-na, acobertados pelo segredo da morte. Inquieta, ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado o respeito que nos inspirava. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências? E respondeu o mentor: Minha querida irmã, explicou veemente, será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filhinho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz, agora, e o fez com estes mesmos que estáis vendo aqui. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem abandonado ou pobre se instrua, eduque e habilite, de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, prendando-se na escola do dever e da honestidade. Então, nós vamos estar sempre colhendo aquilo que a gente encontrar. Né? Nós vivemos numa sociedade, a gente realmente, né, são os invisíveis aí, que se fazem visíveis, né, a todo momento. Não adianta eu pensar em viver numa redoma, né, com a minha família, com os meus ali, me proteger e eu estar rodeado ali, eu não poder nem sair na rua, né, não ter paz, porque justamente essas pessoas, não é, elas fazem parte da sociedade e a nossa obrigação, nós temos obrigação moral, né, de assisti-los, são os nossos irmãos, né, que estão ali jogados ao abandono, ao desespero, poderiam ser os nossos filhos, os nossos netos, se porventura tivesse acontecido algo em suas vidas, né? Se eles, enfim, tivesse acontecido algo conosco, os seus pais poderiam estar ali, nessa condição, né? Como nós gostaríamos que eles fossem tratados. É muito complicado, mas nós temos que cobrar cada vez mais da sociedade, daqueles que nos representam, e nós fazermos a nossa parte também. Sempre podemos, né? Fazer a nossa parte. A Casa de Abel Sebastião de Almeida, sempre aí, né, avante nessas ações, não é? De levar o socorro, de levar a ajuda aos nossos irmãos que estão na rua. É um trabalho de formiga, mas enfim, eu tenho certeza que para esses, né, poucos, né, que a Casa de Abel Sebastião consegue ajudar, que são muitos na realidade, para eles faz a diferença, né? Eles se sentem lembrados, né? Às vezes não é aquele prato de comida, não é um lanche, não é uma roupa, não. É eles se sentirem amados, sentir que as pessoas se importam com eles. Nós não estamos aqui, não é o desamparo. Às vezes é isso que vai dar a esses irmãos o combustível necessário para que eles possam ir adiante. Então nós temos que entender que nós somos fruto da sociedade. Né? A sociedade é um organismo vivo e tudo que acontece nela eu tenho, né? Participação. Então nós temos que cada vez sermos mais participativos, não é, na nossa sociedade para que essas coisas que acontecem, né, elas possam ser diminuídas cada vez mais, né? Esse abandono, essa pobreza, essa miséria. Nós vivemos num país rico, né, de recursos, e não é possível, né? Não é admissível que tanta miséria que nós vemos, né?
no nosso país ocorra. Então, temos que fazer aí a nossa parte, né? Então, as grandes mudanças, elas acontecem do indivíduo, né? Então, somos nós e temos que dar a nossa contribuição para mudarmos essa realidade. No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade, que lhes não facilitou escola, nem educação, nem exemplos bons, senão a dureza de coração com que os tratou. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores, e as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados como estes foram. Não puderam educar-se porque o lar é que modela os caracteres, e eles, desde a infância, viveram perambulando pelas ruas, né? Tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. Esta é afim com eles, e eles vivem no ambiente que lhes convém. Aquela história, né? Fazer ao próximo, né? Aquele que gostaria que fizesse a voz. Jesus, ele não veio nos ensinar a sermos egoístas, e nós insistimos nisso, né? Nós amamos Jesus, dizemos segui-lo, seus seguidores, mas nós somos, sim, extremamente egoístas, né? E é muito mais fácil, né? A gente vira as costas, fazer de conta que não está vendo, mas ali é uma pessoa, é um ser humano que está em condições terríveis, e, enfim. A gente está colhendo aí os frutos que nós mesmos plantamos. É, pois, irremediável esse mal social? No presente caso, cumprirá o homem, para evitar o distúrbio de tais influências, habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Para isso, ele possui a consciência, além de uma experiência secular, senão milenar, das gerações que o antecederam, e cujo patrimônio de moral e sabedoria ele herdou para a sua orientação. Então, nós temos, né, as ferramentas para mudar isso, né? Nós temos que agir. Será necessário que o homem compreenda que, como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive. E essa colaboração certamente subentenderá auxílio às almas mais frágeis do que a dele, que gravitam ao seu lado nas peripécias da evolução. Eu grifei, né, esse trecho, né? Porque nós somos parcela divina, nós somos coautores da grande obra. E a gente está aqui também para ajudar, né? A gente tem que colaborar, né? A gente não pode ficar só julgando aquela pessoa, porque eu estudei, porque eu corri atrás, porque cada um é cada um. Eu não sei as dificuldades daquele irmãozinho que está ali, né? Não sei o que ele teve que passar, o que ele sofreu. A vida, né, para aquelas pessoas que estão ali na condição de miséria é complicado, cara, né? Nem todos têm condições, né, de suportar o que aqueles irmãos suportam assim, né, equilibrados. Não é assim, né? Então é difícil, é complicado, né? Nós temos que estarmos atentos ao sofrimento daquele que está ao nosso lado. Mas se ele prefere permanecer nas trevas do próprio egoísmo, permitindo livre curso aos instintos inferiores, negando-se a reagir contra as próprias tendências mais, será envolvido pelas trevas, pois se homiziou com elas. Então, egoísmo atrai egoísmo, né? O mal atrai o mal. No homem honesto, sensato, prudente, sóbrio, amigo do bem, dificilmente ou jamais um assédio deste encontrará repercussão. Esqueceste que isso tem livre curso no grau de afinidades e também na invigilância, na imprudência, na inadvertência de cada um? Raciocinemos, porém. É claro que nenhum homem quererá ser atropelado e fraturar uma perna ou um braço e ir para um hospital.
É verdade que tanto o honesto como o indiscreto poderão ser atropelados e passar maus quartos de horas devido ao fato. Ambos, porém, com a própria invigilância, com a imprudência, a irreflexão e a displicência com que se habituaram a encarar as coisas do mundo, deixaram-se envolver pelas faixas maleficentes daqueles invisíveis que vibram maliciosamente, divertindo-se com o sofrimento do próximo, e se arriscaram à travessia de uma rua em local e momento impróprios, atreveram-se a uma discussão, detiveram-se mais do que conviria em qualquer bar ou taverna, tornando-se então passivos aos desejos dos citados invisíveis e daí por diante. Então, é, eles só fazem porque nós damos guarita, né? Se demora demais num bar, numa taverna, se arrisca numa travessia, atreve-se a uma discussão, a gente está dando guarita para esses irmãozinhos, né? E, enfim, a gente está colocando lenha nessa fogueira. E sabem quem que são desencarnados? Indagamos, recordando a tese sugerida pelos amigos. Como não haveriam de saber? Respondeu o vibrante, pois foram daqueles que acompanharam minuto a minuto, no próprio túmulo, a desagregação da matéria apodrecida, rodeando-se dos complexos de uma atração material reforçada pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo sensualismo, pela embriaguez, pela desonestidade. Sabem que não possuem corpos materiais, mas fingem que não sabem, pretendendo enganar a consciência, tais os doentes incuráveis sobre a terra. Então, eles sabem, mas fingem que não sabem. Em verdade, não entendem o mecanismo da separação dos próprios corpos astrais das formas carnais. E como a morte os apavora, forçam a crença de que ainda são homens e, como tais, vivem e agem na vida invisível. Quando algum de nós outros, incumbido da instrução de delinquentes, deseja explicar-lhes a situação e mostrar-lhes com vistas retroativas o fenômeno do próprio desprendimento dos laços materiais, tentando atraí-los para o raciocínio da situação, negam-se a entender, tal como a ovelha revel, asseverando que vivem mais felizes agora que outrora, pois agora podem residir até nos palácios dos magnatas, até em hotéis de luxo ao lado de belas mulheres, podem repousar em leitos perfumados, ao passo que, quando vivos, tudo lhes faltava, às vezes até mesmo o pão, e acrescentam os zombeteiros. Para que havemos de nos converter ao amor do próximo se o próximo nunca nos amou? É isso aí, né? Uma grande verdade, né? Eles estão dando para a sociedade aquilo que eles receberam da sociedade, né? O ódio, a indiferença, é isso aí. Nós cultivamos, nós vamos colher. Prestamos atenção no aspecto dos infelizes que tínhamos sob as vistas. A despeito da grande inferioridade que davam provas, percebemos que ainda existiriam outros abaixo na escala da moral, pois não eram daqueles que, em vocabulário espiritista, denominamos embuçados, ou seja, os que se apresentam trajados de longas túnicas negras e cabeça envolvida em capuz. Então, esses irmãozinhos, eles eram irmãos inferiores, mas eles não eram dos piores, porque ainda tinha uma outra qualidade pior, né? Pareciam antes homens que espíritos desencarnados, e disse-ia embriagados. Parece que tais entidades absorvem a essência ou exalações de bebidas alcoólicas, nos bares e tavernas e até nos cassinos e clubes de luxo, e também nos domicílios familiares, quando os circunstantes encarnados são dados a libações costumeiras. Nos faz lembrar o livro Sexo e Destino, do André Luiz, psicografia do Chico, né? Sobre o Cláudio, né? Um personagem que tinha um obsessor no seu lar, e esse obsessor ele recebe a visita de um outro espírito e convida, fala, você não quer tomar uma bebidinha? E instiga o Cláudio, né, a beber, né? E ele serve o seu amigo através do Cláudio, e depois ele mesmo se serve, né? Enfim, né? A gente tem que entender que nós vivemos
num mundo de encarnados, mas também de desencarnados, que existe aí, né, uma comunicação entre esses dois mundos. Então, tudo que a gente faz, todas as nossas ações ou pensamentos, estão em constante, né, intercâmbio, né, que fazemos, está sempre repercutindo, né, entre os desencarnados. Então, se a gente quiser boas companhias, a gente sabe exatamente o que fazer, né? Parece que essas entidades incitam a todos a beber continuadamente e que, através deles, envolvendo-se nas suas radiações em sua aura, com as quais estabelecem afinidades positivas, absorvem as emanações do álcool, como as de qualquer outro vício, inclusive o sexual, e se locupletam tão bem como se fossem homens carnais. Eram, porém, tipos comuns, como tantos que vemos pelas ruas, vestes em desalinho, rotas imundas, pés descalços, despenteados, fisionomias torturadas pela miséria e a fealdade, né? Feiura, deformidade. Olhos profundos como que, sem vida, traindo todos a repercussão dos estragos que a putrefação dos próprios corpos carnais no fundo dos túmulos produziu na indumentária trajada pelo cadáver. Refletindo-se sobre o perispírito, impressionando-lhes a mente, atuando sobre as sensações, essa repercussão dava em resultado as vestes sórdidas com que nossa visão os via trajados. E todos se unificavam pelo mesmo baixo nível de moral, a despeito das diferentes posições sociais que alguns deles haviam ocupado na terra. Ao nos distinguirem, saudaram-nos com alegria e convidaram-nos a beber, supondo-nos uma parceira ou mesmo nada supondo. Naturalmente recusamos, como recusaríamos igual convite de encarnados. Fizemo-lo, porém, cortesmente, agradecendo a atenção. Um deles, que parecia ébrio, sentado sobre a mesa que os demais rodeavam e com os pés descansados sobre o assento da cadeira onde deveria estar sentado, e sapateando sobre ela, enquanto cantava e tamborilava com os dedos numa garrafa, para se acompanhar na cantiga que entoava, disse de súbito mal-humorado e dirigindo-se a nós mesmos: Se não bebes, sua idiota, que viestes fazer aqui? Vai-te, desmancha prazeres, antes que eu te mande para o inferno com um soco. Vai-te, vai-te, antes que eu te quebre o braço ou a perna com um encontrão, ou a cara, tanto faz. Sorrimos, ouvindo, segura como estávamos, da presença do guardião, a quem não mais víamos, mas sentíamos junto de nós. Venho apenas visitá-los, pois somos irmãos à face de Deus, respondemos com serenidade. Pareceu não ouvir, e acreditamos que tudo quanto pudéssemos dizer, no intuito de doutriná-lo, seria em vão. Nada entenderiam, nada assimilariam, pois eram criaturas de má vontade, cegos que não desejavam ver. Entretanto, continuou o que falara, ainda se dirigindo a nós. Olha, tens o braço quebrado? Como quebraste teu braço? Estás com o braço partido. Foste atropelada? Quando? Hoje? Sim, serás atropelada amanhã. Partirás o braço, darás entrada no hospital. Estarei lá para te assistir e consolar. Partirás o braço, serás atropelada amanhã, amanhã. Os demais se puseram a nos olhar com atitudes zombeteiras e prorromperam em gargalhadas estridentes. Estabeleceu-se desordem, vozerio, confusão, e todo o grupo nos tocava o braço, afirmando que estava quebrado, pois no dia seguinte seríamos atropelados. Esses irmãos estão aí tentando, né, através da hipnose, sugerir que a irmã vai ter o braço quebrado. Como bom, a nossa irmãzinha está ali, né, em missão de estudo, ela está protegida pelo seu mentor, nada vai lhe acontecer com certeza, mas esses irmãozinhos, não é? Eles de uma ignorância assim, muito grande, né? Enfim,
procuravam a desforra da sociedade que virou as costas para eles. Então, nós temos que pensar nisso, né? Não é muito diferente do que nós vimos aí dos nossos irmãos encarnados ainda, né? Esse rancor, né, que existe com a sociedade, né? Deles que estão ao desamparo, ao abandono, possamos pensar, raciocinar, né, sobre isso. Bom, meus irmãos, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Boa noite.